contadores assíncronos que nós vimos, eles têm dois nomes, né? Contador assíncrono ou ripple counters, tá? Então, ripple, o que que é? Ripple é ondulação, tá? Então, essa figura aqui, ela vai ajudar a gente tanto a entender essa ideia da assincronia, tá? Que eu cheguei a falar, né, verbalmente, como vamos entender também o que que é essa ondulação que deu nome ao tipo de contador, tá? E o que que acontece? Então nós temos aqui o sinal de sincronia principal, que no contador assíncrono ele só atua sobre o primeiro flip-flop, que seria o flip-flop cuja saída é Q0, né? Então, se ele for sensível à borda de subida, né, que é a lógica positiva, no momento que tem a subida do clock, o Q0 ele vai fazer a comutação. Só que o que acontece, existe aqui um pequeno delta TD aqui, de delay, né, um pequeno atraso, entre o momento do estímulo e a efetivação dessa comutação, tá? Então, é por causa desse delay, inclusive, que não ocorrem duas operações de escrita e que eu posso fazer aquela realimentação lá no flip-flop SR, tá? Porque no momento em que ocorre a alteração no que está gravado em Q, nós já saímos da região da borda de subida do clock, tá? Só que qual o problema? Então nós fizemos, eu peguei aqui um trecho da contagem crescente, que é 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então aqui nós temos inicialmente aqui 0, 1 no 0, que é 2, tá? Então essa primeira borda de subida leva o contador para 0, 1 no 1, que é 3. Nessa parte da contagem só houve alteração no Q0. Então, entre 2 e 3, a gente não vê nenhum problema aqui, certo? Só que o que acontece aqui, entre 3 e 4. Entre 3 e 4, nós temos a alteração de todos os flip-flops. E o que é que vai acontecer? Quando vem a borda de subida, eu tenho um delay para poder ter a alteração em Q0. Só que a alteração de Q0 desencadeia a alteração em Q1, que por sua vez também só vai acontecer após um delay. Então eu tenho um segundo atraso para que eu chegue aqui na alteração de Q1. A alteração de Q1 também, por sua vez, causa a alteração de Q2, tá? E isso também só vai ocorrer após mais um atraso, tá? Se a gente olhar aqui a alteração final de Q2, ela está 2 atrasos atrás da alteração em Q0. E o resultado disso é que os valores aqui da leitura têm valores intermediários, tá? Então eu tenho aqui temporariamente um estado que não deveria existir na contagem entre 3 e 4, que é o 0, 1 no 0, que vale 2. E ocorre também o 0, 0, 0, que é o próprio 0. Então na hora dele contar entre 3 e 4, ele passa temporariamente muito rapidamente, porque esses atrasos são da ordem de nanosegundos e até menos, tá? Vai depender da tecnologia usada na porta lógica. Mas ele passa muito rapidamente aqui entre o estado 2 e o estado 0, tá? Antes de ir para o 4. Isso não acontece do 4 para o 5, porque só tem alteração de um único bit, que é o bit 0. Só que do 5 para o 6 ocorre a alteração de 2 bits, que é o Q1 e o Q0. E aqui eu tenho um estado temporário também, tá? Que é o 4. Então, temporariamente aqui a gente passa pelo 1 no 0, 0, antes de ir para 1 no 1 no 0, que é o 6, tá? E nos circuitos, qual é a consequência disso, tá? Então, suponha que eu tenho aqui um min-termo, que é Q2 barra Q1, Q0. Esse aqui é o min-termo 2, tá? Qual seria o efeito de eu pegar esses três valores e realizar essa operação? O efeito seria que esse min-termo ele dá 1 quando a contagem está em 2, tá? Então,
Aqui quando ele está em 2, ele está em nível alto. Tá? Ótimo, era isso que era esperado. Só que tem um problema, entre 3 e 4, a gente tem um estado 2 temporário. E esse mintermo aqui, esse end, ele teria uma pequena ondulação aqui, uma pequena detecção desse estado temporário, tá? E essa é a ondinha, tá? É o ripple. Então, o contador, quando ele é utilizado, quando as saídas dele são utilizadas para gerar valores lógicos combinacionais, ele vai poder apresentar essas ondulações espúrias, tá? Pode ser indesejado, isso aí pode desencadear um erro no circuito. E a mesma coisa aconteceria se eu usasse um termo 4, tá? Ou seja, que identifica o estado 4. Então ele identifica corretamente aqui o estado 4 no momento do 4, mas ele também tem uma pequena ondulação aqui no estado temporário entre 5 e 6. Tá? Então isso é o que é o Ripple, tá? E esse é vamos dizer assim, uma desvantagem dos contadores assíncronos, que é resolvida no contador síncrono, tá? E a gente pode concluir, né, resumir aqui o que a gente viu sobre contadores, especificamente sobre os contadores assíncronos. Né? O que nós vimos? Que se nós empregarmos N flip-flops, a princípio a contagem vai ser binária de módulo 2 elevado a N. Tá? Vai ocorrer ripple nos contadores assíncronos. Os sinais de sincronia são distintos e atrasados entre si. Tá? E aí o que acontece? Eu fiz aqui nesse esquema, o período em que ele passa corretamente aqui no 3 é muito maior do que o período que ele passa incorreto aqui, né? E o período que ele passa em 4 também é muito maior. O problema é que se eu aumentar a velocidade desse clock, esse período em que ele permanece no valor correto vai começar a se estreitar. E o tempo em que ele passa no valor errado vai ser um limitante para a velocidade do circuito. Né? E a gente está vendo aqui que com 3 bits nós tivemos 2 valores errados. Tá? E isso vai ser verdade para N bits. Com N bits nós vamos poder ter até casos em que vai ocorrer N-1 valores errados. Então quanto maior a contagem também, maior o tempo necessário para propagar aquelas alterações entre os flip-flops e eu chegar no valor correto final. E isso significa que quanto maior a quantidade de flip-flops também, menor vai ser a velocidade do clock. Tá? Então a contagem ela fica com um tempo limitado. Né? Então a velocidade máxima é limitada por esses atrasos cascateados. Tá? A montagem considera o cascateamento de divisores de frequência, tá? Então nós vamos... É muito simples fazer o contador assíncrono por causa disso. A forma mais simples de fazer é utilizando flip-flops permanentemente em toggle, tá? Aqui está incorreto, não é hold, é toggle. Considera para realizar a comutação que na contagem crescente o flip-flop de ordem I é sensível à borda de descida do flip-flop I-1 e na decrescente que o flip-flop I é sensível à borda de subida do flip-flop I-1, tá? Que vai dar aquelas 4 possibilidades de realizar o cascateamento dos contadores crescentes. E se eu usar N flip-flops, né, isso que eu acabei de comentar aqui, eu tenho aproximadamente N-1 vezes ΔTD de atraso total. Tá? É o caso mais crítico. E, evidentemente, o período do meu clock ele tem que ser maior do que isso. Tá? Então, quanto maior for N, maior vai ter que ser também linearmente a frequência do meu clock. Tá? Então, a ideia dos contadores é essa. Nós vimos aí a noção dos ripple counters e
Na sequência, nós vamos ver os contadores síncronos que resolvem esse problema do Ripple, tá? Mas que tem um circuito um pouco mais complexo. Até a próxima.